Fala pessoal, vocês estão no canal Salve Explica e o jogo de hoje é Deception Murder in Hong Kong. Deception é um jogo de 2014 do autor Tobey Ho, publicado aqui no Brasil pela Across the Board. Deception é um jogo de investigação combinado com dedução social, muito interessante. Onde nós vamos, opa, bati aqui na câmera sem querer, onde nós vamos estar investigando um assassinato, sendo que um dos investigadores, na verdade, é o assassino. Então vamos ter ali que descobrir entre nós quem é o assassino, certo? Um assassinato em Hong Kong, não tenho certeza porque é que o cenário do assassinato é Hong Kong. Pelo sobrenome do autor, talvez o autor seja de Hong Kong, né? É provável. E também não faz nenhuma diferença na jogabilidade, né? Mas só uma curiosidade aí. Então nós vamos estar investigando esse assassinato. É um jogo no estilo todos contra um. Vai ter um assassino e os demais são investigadores. Temos ainda um cientista forense que auxilia os investigadores. Na verdade ele é o grande protagonista do jogo, digamos assim. Dependendo da quantidade de jogadores, nós temos ainda um cúmplice do assassino. Então, nesse caso, não seriam todos contra um, mas sim todos contra dois. Mas vamos lá, afinal de contas, como é que se joga? Para começar, nós temos aqui essas cartas de personagem que vão ser distribuídas, certo? Nós temos o assassino, nós temos o cientista forense e nós temos os investigadores. Deception é um jogo que dá para jogar de 4 a 12 jogadores. É um jogo que funciona bem com muita gente, certo? É o ideal, assim, 4 eu nunca joguei, mas a gente não deve ficar tão legal. Bom mesmo é jogar com 6, 7, 8 jogadores, aí fica bacana. Vamos simular aqui, por exemplo, uma partida entre 6 jogadores. Então, o cientista forense, o assassino e todos os demais são investigadores. Na partida com 6, então teríamos 4 investigadores. Temos ainda a testemunha e o cúmplice. Nós falaremos deles com mais detalhes mais pra frente. O cúmplice, caso ele esteja em jogo, ele é do mesmo time que o assassino. Então, como eu disse, deixa de ser um jogo todos contra um, passa a ser um jogo todos contra dois. Já a testemunha, se ela estiver em jogo, ela é do mesmo time dos investigadores, certo? Na verdade, ele é um investigador também, só que é um investigador que tem aí poderes especiais, características especiais. O cúmplice e a testemunha você não pode usar em partidas com menos de 6 jogadores, certo? Só de 6, 4 ou 5, no caso, você não pode usar o cúmplice e a testemunha. De 6 em diante, eles são facultativos, você usa se quiser. Em 11 ou 12, aí eles vão ter que entrar, até porque é a quantidade total de cartas, né? A 11ª carta, o cúmplice, se você quiser jogar com 11 jogadores, aí o cúmplice torna-se obrigatório, e com 12, que é a quantidade máxima, aí a testemunha também torna-se obrigatória, certo? Eu já explico qual a diferença deles para os demais. Vamos focar aqui no início, num jogo onde não estaríamos usando o cúmplice e a testemunha. Você embaralha essas cartas, distribui para os demais jogadores. A regra sugere que se você estiver jogando aí com um grupo inexperiente, um grupo que nunca jogou, está jogando pela primeira vez, é melhor colocar o jogador mais experiente, né? Se tiver, por exemplo, um jogador jogando pela primeira vez, ensinando o jogo aos demais, é melhor colocar o jogador mais experiente, ou como a regra diz, o mais expressivo, para ser o cientista forense, e aí as outras funções você pode sortear. Ou se quiser sortear todas também, não tem problema, certo? Se todo mundo estiver mais ou menos no mesmo nível. Então, cada jogador vai olhar a sua função. Afastar essas cartas aqui para melhorar a filmagem. Cada jogador vai olhar a sua função. Apenas o cientista forense revela, diz a todo mundo que ele é o cientista forense. Todos os demais vão olhar a sua função e mantê-las em segredo. Pelo que eu tô vendo aqui, o assassino, ó, vai ser esse camarada aqui. Então, próxima etapa, os jogadores vão sortear desses 2 baralhões aqui. Esse aqui é um baralho só para não ter perigo de derrubar, eu dividi em 2 pilhas. Mas esse catatal de cartas aqui é um baralho só que mostra as circunstâncias do crime. Aliás, né, o termo que ele usa não é circunstância do crime, é evidência-chave. A evidência-chave do crime. E esse outro aqui, um pouco menor, mas ainda assim muito grande, mostra a arma do crime. Na verdade, o termo não é nem arma do crime, é a causa da morte, porque você vai ver que tem alguns elementos aqui que não são armas, tecnicamente falando. Certo? Então, a causa da morte, tendo aqui adaga, fio, cobra peçonhenta, radiação, laceração por mordida, serra elétrica, afogamento, cirurgia, garfo e faca. Assim, as opções são inúmeras.
para a arma, entre aspas, do crime. Como eu disse, o termo que ele usa não é arma, mas sim causa da morte, porque tem alguns que não são, tecnicamente falando, armas. E nesse outro baralhão maior ainda, nós temos o que ele chama de evidência-chave. Dentro aí da historinha do jogo, é alguma pista que o assassino deixou para trás, e graças àquela pista, um elemento, um objeto que estava ali na cena do crime, que foi graças a ela que os investigadores conseguiram chegar ao assassino. E aí temos objetos aqui de todo tipo e jeito que você imaginar. Café, cola, gelo, pintura a óleo, diamante, fichas de aposta, dados, algemas, colar, bagagem, calcinha, enfim, o céu é o limite. Caixa de papelão, sabonete, labirinto, enfim. Temos aqui uma infinidade de elementos aqui, de objetos que poderiam ser, como a regra chama, a evidência-chave. Então os jogadores vão entregar, de preferência o jogador que está no papel de cientista forense, vai entregar 4 cartas dessa de evidência para cada jogador, exceto ele próprio, e 4 cartas de arma do crime, né, de causa da morte, na verdade, também para cada jogador, exceto ele próprio. Cada jogador, então, vai ficar à sua frente com um conjuntinho de 8 cartas, onde 4 são a causa da morte e 4 são a possível evidência, a possível causa da morte e a possível evidência-chave para solucionar o crime. Vejam, eu deixei as cartas aqui, algumas delas parcialmente sobrepostas, considerando o enquadramento, considerando aqui as limitações técnicas do nosso canal, mas no jogo de verdade você deve deixar as cartas assim, ó. Todas elas abertas e bem visíveis para todos os jogadores, certo? Aqui só por uma necessidade de enquadramento, né, devido às nossas limitações técnicas, eu coloquei algumas assim, sobrepostas, mas só para exemplificar, certo? No jogo de verdade, você vai deixar elas dessa forma. Então, cada jogador, exceto o cientista forense, vai receber uma fichinha dessa, que é o seu distintivo de investigador. Eu entreguei uma para todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5. Entreguei. As demais cartas, tanto as de armas do crime, quanto as de circunstâncias do crime, né, evidência-chave, podem guardar na caixa do jogo, você não vai mais usar durante essa partida. E aí, a gente está pronto para efetivamente começar a jogar. Como é que funciona? Primeiro, o jogador que tem a carta do assassino vai escolher uma arma do crime e uma circunstância do crime aqui, que será a nossa evidência-chave. Se eu não me engano, o assassino foi esse aqui, não foi? Exatamente. Então, como é que vai funcionar? O jogador que está com o cientista forense vai pedir para todo mundo fechar os olhos, todos fechem os olhos. Em seguida, vai pedir que apenas o assassino abra os olhos. E vai pedir que o assassino indique, apontando com o dedo, qual é a arma do crime, né, na verdade, a causa da morte, e qual é a evidência-chave. Então, o assassino vai apontar, digamos que ele escolheu aqui, causa da morte. Vejamos. Como eu disse, no jogo de verdade, as cartas estariam dessa forma, tá bom? Eu deixei uma aqui só para exemplificar. Digamos que o assassino aponta aqui, como a arma da morte, injeção. E a evidência-chave, ele coloca, sei lá, cabelo. O que injeção tem a ver com cabelo? A princípio, não muita coisa, mas faz parte do jogo o assassino criar ali uma evidência-chave que não tenha pouco ou nada a ver com a arma do crime, já justamente para confundir os investigadores. Ou, por outro lado, também, ele pode já pensando que os investigadores presumem que ele irá fazer isso, fazer o blefe em cima do blefe e fazer uma correlação que seja um pouco mais óbvia, enfim, vai aí da criatividade do assassino. Então ele aponta assim com o dedo, no nosso exemplo foi injeção e cabelo. Ele aponta com o dedo para que o cientista forense veja. Então o cientista forense faz assim com a mão, um joinha, qualquer gesto silencioso para confirmar que entendeu o recado. Manda ele fechar os olhos, todo mundo de olhos fechados, em seguida ele manda todo mundo abrir os olhos e o jogo está pronto para começar. Da primeira vez que eu joguei o Deception, eu fiquei um pouco confuso, quando me explicaram eu não entendi quase nada. E aí, quando o jogo foi rolando, eu continuei não entendendo muita coisa. E só depois foi que eu vim, a ficha veio cair para eu entender como é que de fato o jogo estava funcionando. Então eu vou tentar aqui, para que vocês não passem pela mesma dificuldade que eu vou tentar explicar aqui de uma forma que eu acho que, se tivessem explicado dessa forma para mim da primeira vez que eu joguei, eu teria entendido com mais facilidade, certo? Por quê? Como é que vai funcionar o jogo?
O cientista forense vai pegar essas fichinhas aqui e vai contar uma história. Basicamente é isso. O cientista forense quer que os investigadores descubram qual é a arma do crime e qual é a evidência-chave. Aqueles dois que foram apontados pelo assassino no momento em que ele estava de olhos abertos. Então ele vai ter que criar, digamos assim, na cabeça dele, usando aí a sua criatividade, uma historinha de como o crime aconteceu, para que os demais jogadores, ao ouvir, entre aspas, essa história, correlacionem, né, entendam, façam ali uma associação de ideias e entendam qual é a arma do crime, desculpa, e a evidência-chave. Então, no nosso exemplo, a arma do crime, injeção, a evidência-chave, cabelo. Eu tenho que fazer, de alguma forma, os outros jogadores, os investigadores, entenderem que a arma do crime é a injeção e a evidência-chave é o cabelo. E para fazer isso, eu vou criar uma historinha, digamos assim, de como o crime aconteceu, de forma que quando os jogadores ouvirem, de novo, entre aspas, essa história, eles consigam fazer uma associação de ideias e entender qual é a arma do crime e qual é a evidência-chave. Aí é onde entra o grande pulo do gato, é que essa historinha não vai ser contada com palavras. Essa historinha do crime vai ser contada usando essas fichinhas aqui, certo? Nós temos uma ficha dessa que usa as letras roxas, que é a causa da morte. Então, temos aqui as causas: asfixia, ferimento grave, perda de sangue, doença, envenenamento e acidente. Nós temos 4 fichinhas aqui que tem as letras verdes, que indicam o local do crime. Essas 4 o jogador vai embaralhar, o cientista forense vai embaralhar, vai sortear e escolher uma aleatoriamente. Temos todas essas outras cartas aqui, outras fichinhas aqui. Dessas outras, o jogador também vai dar uma embaralhada e selecionar aleatoriamente 4. 1, 2, 3, 4. Então vamos ter um total de 6 fichinhas como essa. Uma sempre vai ser a causa da morte, outra sempre vai ser o local do crime, e as outras 4 vão ser aleatórias, digamos assim, sorteadas. Temos aqui, por exemplo, evidência na cena do crime: natural, artística, escrita, sintética, pessoal, sem conexão direta. Condições do corpo: como é que estava o corpo? Ainda quente, rígido, em decomposição, desmembrado, intacto ou retorcido. Duração do crime: instantâneo, breve, gradual, prolongado, alguns dias ou indeterminado. Expressão da vítima: serena, lutando, aterrorizada, dor, sem expressão e raivosa. Então, com a história do crime que eu, enquanto cientista forense, vou contar para os investigadores, eu vou contar sem palavras. Eu vou contar utilizando apenas esses elementos. E aí começa, finalmente, a parte divertida, que é a investigação do crime. O cientista forense vai usar esses marcadorzinhos aqui, em formato de balas, né, de projéteis, para marcar um elemento em cada um desses 6, são 6 marcadorzinhos e 6 cartelas. Ele vai marcar um elemento em cada uma dessas cartelas para que conte, digamos assim, a história, como eu estou dizendo aqui a vocês. Contar aos jogadores a história de como o crime aconteceu, usando apenas esses elementos e usando apenas essas balinhas aqui. Então você seleciona um elemento em cada balinha. Aí tem um ponto importante que é o seguinte: a regra diz que o jogador, o cientista forense, não precisa colocar todos os 6 de uma vez só. Ele pode, inclusive é até recomendável, que ele vá colocando aos poucos os marcadorzinhos, porque ele vai colocar um e nesse momento a discussão é livre entre os jogadores. Todos os jogadores vão ali debater, analisando as informações que o cientista forense está passando aqui nas cartelas, comparada com as cartas que todos os jogadores têm à sua frente, e vão dizer, ele está passando que foi assim, então eu acho que a arma já não pode ser assada. Então digamos que eu coloquei aqui, causa da morte, envenenamento. Envenenamento. Então o pessoal já diz, a causa da morte pode ser fumaça, envenenamento por fumaça, mas já não pode ser, por exemplo, um bastão de choque. Já não pode ser, por exemplo, uma escultura. Escultura, como é que você mata alguém usando escultura? Dando com a escultura na cabeça dele, né? Se eu estou dizendo que a causa da morte foi envenenamento, você já vai excluindo algumas possibilidades. Então, o cientista forense não precisa, como eu disse, dar todas as 6 informações de uma vez. Ele pode ir deixando a discussão fluir, e à medida que ele vai ouvindo os argumentos, os prós e os contras da discussão feita pelos demais jogadores, ele vai colocando as fichas, os marcadorzinhos aqui, porque aí ele vai conduzindo a discussão dessa forma. O cientista forense não pode falar nada. A única informação, a única forma que ele tem de se comunicar com os outros jogadores é usando esses marcadorzinhos. Então ele colocou aqui, causa da morte e envenenamento. A conversa vai rolando, a discussão vai rolando, e ele daqui a alguns segundos coloca, bate aqui, local
local da morte. Ele vai colocar que o envenenamento aconteceu no quarto. No quarto, então, dá a ideia de que o assassino era uma pessoa próxima da vítima, né? Afinal de contas, ninguém vai entrar no seu quarto, a não ser que seja entra por meio de violência, arrombando a porta e tal. Você não convida um desconhecido para entrar no seu quarto, a não ser que ele tenha entrado lá à força. Então você vamos lá, próxima evidência. Expressão da vítima. A vítima estava serena, estava lutando, estava aterrorizada. Digamos que a vítima estava serena. Então os outros jogadores... Eu também não sou obrigado a colocar em ordem, certo? Dessas 6 fichas aqui, não preciso seguir a ordem em que eu as sorteei. Posso colocar na ordem que eu quiser. Então, serena. Então, se ela estava serena é porque não houve luta. Se ela não houve luta, provavelmente o assassino era alguém conhecido. E os jogadores vão aí nesse debate, tentando criar na cabeça deles uma historinha de como o crime aconteceu. História essa que, em última análise, o objetivo dela é fazê-los identificar a arma e a condição do crime. Duração do crime: instantâneo, breve, gradual, prolongado. Digamos que foi prolongado, porque se dá uma injeção de veneno em alguém, ela não vai morrer na mesma hora, né? Demoraria alguns minutos para que ela morre. As condições do corpo: o corpo estava ainda quente, estava rígido, estava em decomposição. Digamos que o corpo ainda estava intacto, porque o veneno... Aí, se o corpo está intacto, você já exclui, né? Por pura exclusão, você vai, o corpo não estava desmembrado. Então, se não foi desmembrado, então não foi, por exemplo, alguma arma de corte, como um facão, um machado, esse tipo de coisa, você já vai, por eliminação, excluindo. Então, os jogadores vão debatendo. Enquanto o debate ocorre, o cientista forense vai colocando aqui as suas pistas, certo? Depois que ele colocar a sexta e última pista, ele vai dar aí ainda alguns minutos para que os jogadores continuem nesse debate livre, e aí ele vai passar para uma etapa que a regra chama de exposição. A exposição é o seguinte: começando pelo jogador à esquerda do cientista forense, todos eles, em sentido horário, vão ter a oportunidade de dizer, sem que ninguém possa interrompê-los. Vai ter ali 30 segundos. A regra fala 30 segundos. Acho que 30 segundos é muito. É só o cara dizer, ó, eu acho que é tal e tal. Eu acho que a evidência-chave é batom e a arma do crime foi um comprimido. Pronto. Basta dizer essas duas coisas, não tem muita enrolação. E ele pode gastar ali mais alguns segundos para dizer por que ele acha que é isso. Baseado em qual dica que o cientista forense deu, ele está achando que as coisas são dessa forma. Então, cada jogador vai ter esse espaço aí, que a regra sugere 30 segundos, mas pode ser um pouco menos também, onde ele vai ter a oportunidade de falar sem que ninguém o possa interromper, a não ser para tentar resolver o crime. Já já a gente chega lá. Então, esse aqui falou, esse falou, todo mundo em sentido horário, começando pelo vizinho da esquerda do cientista forense. Essa foi, então, a primeira rodada de exposição. A gente passa, então, para a segunda rodada. O cientista forense ele vai descartar uma dessas fichinhas, apenas das fichinhas amarelas. A fichinha roxa, que é a causa da morte, e a fichinha verde, que é o local do crime. Essas duas ele nunca pode descartar. Alguma das outras 4 ele pode descartar. Por quê? Porque, às vezes, a evidência que tem ali naquela fichinha não ajuda muito. O cientista forense colocou ali só porque, enfim, não tinha outra opção. Mas ali, à medida que ele vai vendo a forma como a discussão está sendo conduzida entre os outros jogadores, ele pode perceber que tem uma determinada pista que está atrapalhando mais do que ajudando. Então ele pode remover essa pista. Aliás, ele pode não, ele deve. Uma dessas 4, que, né, tirando a causa da morte e o local do crime, ele remove a ficha. Primeiro ele remove, para depois sortear uma nova. Você não pode sortear uma nova e, dependendo do que foi que você sorteou, aí você decide qual vai remover. Não, você remove primeiro para sortear depois. Então ele sorteou aqui essa outra ficha. Relatado, o que foi relatado por um observador? Um observador relatou que houve um som repentino, que houve um som prolongado, que houve odor, que houve imagem, que houve razão, ou que houve nada relatado. Digamos que ele coloca aqui, nada relatado. Ou seja, um observador que estava ali de fora vendo, não viu nada. Foi uma cena que, a princípio, não teve luta, não teve gritaria, não teve, enfim, som repentino. Um observador que estava de longe viu e não viu basicamente nada. Então, o cientista forense coloca porque ele acha que essa pista tem a ver com um possível assassinato ocorrido por meio de envenenamento usando uma injeção. É ali, silencioso, sem dor. Digamos que esse seja o raciocínio que o cientista forense está seguindo. Então, ao colocar aqui fazer essa substituição de uma dessas fichinhas, ele coloca uma nova marcadorzinho aqui desse, uma nova bala dessa, e aí a gente vai para uma segunda etapa de discussão. Você vai dar ali alguns minutos para que todo mundo discuta abertamente. O jogo não fala de tempo exato, assim, de cronômetro, né? 5 minutos, 10 minutos, vai aí do bom senso do pessoal, certo?
o cientista forense vai meio que guiar o jogo, não deixar também a discussão se arrastar demais para o jogo não ficar chato. Então ele vai dar aí alguns minutos e também não interromper demais, porque uma boa parte da diversão do jogo está na discussão. Então não vai cortar muito cedo também a discussão da galera, não, porque isso é uma das partes mais divertidas do jogo. Então você deixa aí alguns minutos, baseado no bom senso, todo mundo discute livremente, e aí você faz uma segunda rodada de exposição, onde cada jogador, mais uma vez, seguindo esse sentido horário, a partir do vizinho da esquerda do cientista forense, vai ter aí o seu tempo, os seus 30 segundos, para fazer a sua exposição e dizer o que ele acha. Eu acho que o assassino é fulano, a causa da morte foi a arma tal, e a evidência-chave é tal. E veja, eu acho que a arma foi tal, no momento não é vinculante, certo? Ele está só dando a opinião dele. Isso, em termos de jogabilidade, não tem nenhuma vinculação. Ele não está ainda acusando formalmente ninguém de ser o assassino. A acusação formal é feita por meio desses distintivos que eu já explico como é que funciona, certo? Não cheguei nesse ponto ainda. Nesse momento, o jogador está só mesmo dando a opinião dele para tentar induzir e convencer os demais. E aí vai, cada jogador, nesse segundo momento, tem a sua oportunidade de dar a sua opinião, de se manifestar, de dizer o que acha. Essa foi a segunda rodada de interrogatório, digamos assim, a segunda rodada de exposição. E aí a gente tem uma terceira e última rodada, onde mais uma vez o cientista forense vai descartar uma cartela, sortear uma nova, sabe aqui, incidente súbito. Algum acontecimento que aconteceu ali na hora que o crime estava havendo. Um corte de energia, um fogo, um conflito, um desaparecimento de objetos de valor, um grito ou nenhum. Digamos que desaparecimento de objetos de valor. Ele acha que dar essa dica aos jogadores vai fazer eles chegarem mais perto da pista. Então, essa foi a terceira e última rodada, né? Você tem pela terceira e última vez a mesma dinâmica. Todo mundo discute livremente por alguns minutos, depois cada um vai ter a oportunidade, em sentido horário, de dizer o que acha. Quando terminar essa terceira e última rodada de discussão, sem que o assassino tenha sido identificado, aliás, não é identificar o assassino, é identificar a arma do crime e a evidência-chave. Um jogador até pode, e tem que identificar os dois, um jogador até pode identificar corretamente a arma do crime. Se ele não identificou a evidência-chave, não serviu de nada. E vice-versa, mas já a gente chega lá com mais detalhes. Depois dessa terceira e última rodada de exposição, se chegar no último jogador que fizer a última jogada e não se identificar quem é o assassino ganhou. Ou seja, esse roteiro que eu contei até agora é o roteiro de uma partida onde quem ganhou foi o assassino, porque você chegou até a terceira e última rodada de exposição, o último jogador fez a sua exposição final e ninguém conseguiu encontrar o assassino, então o assassino ganhou imediatamente. Então como é que os não assassinos ganham? Como é que os investigadores ganham? Aí entra em cena os nossos distintivos. Porque cada jogador, exceto o cientista forense, tem um distintivo. E esse distintivo dá a ele o direito de fazer uma acusação. E aí sim, dessa vez sim, é uma acusação formal, por assim dizer. E aí, a qualquer momento do jogo, seja naquela fase de discussões livres, seja naquela fase onde cada um vai dar a sua opinião em ordem, o jogador diz, eu quero fazer uma acusação. Pega o distintivo, descarta o distintivo para indicar que ele já fez a acusação, porque cada jogador ao longo da partida inteira só vai ter uma chance de fazer a acusação. Tá? Posse do distintivo, registra que você ainda não fez a sua acusação. E aí você diz, eu acho que a arma do crime é tal e a evidência-chave é tal outra. O cientista forense vai responder apenas sim ou não. Se você tiver acertado o par, se você tiver dito a evidência-chave certa e a arma do crime certa, o cientista forense diz sim, você acertou, os investigadores ganharam a partida. Agora, se ele errar um ou outro, ou os dois, o cientista forense não vai dizer qual dos dois ele errou, qual dos dois ele acertou. Se ele não acertou sequer a pessoa, tipo, o assassino é esse cara daqui, ele está acusando esse outro. O cientista forense também não vai dizer nada. O cientista forense só diz sim se ele acertar o par, acertar a arma e a evidência-chave. Em qualquer outra circunstância, ele diz não. Se ele acertar quem é o assassino, mas errou tanto a evidência-chave quanto a arma do crime, o investigador diz não, você errou. Se ele acertar quem é o assassino, acertar a arma do crime, mas errar a evidência-chave, o cientista forense diz não, você errou. Ele só confirma que o jogador acertou se ele de fato tiver acertado o par, a evidência e a arma. Então,
é assim que o time dos investigadores ganha o jogo. Ao longo da partida, em qualquer momento, em qualquer uma das 3 rodadas, seja durante a fase de discussão livre, seja durante a fase de exposição, onde cada um vai ter a sua oportunidade para falar, o jogador interrompe, diz que quer fazer uma acusação, gasta o seu distintivo, digamos assim, para fazer a acusação e diz: se ele acertar, o time dos investigadores ganhou. Se ele errar, o jogo continua. E o jogador que gastou o seu distintivo continua em jogo, porque ele pode continuar fazendo as discussões, certo? Ele pode continuar tomando parte das discussões ali, argumentando, contra-argumentando. Ele só não vai poder fazer outra acusação, certo? Inclusive o próprio assassino, que ninguém sabe que é o assassino, pode usar o seu distintivo para blefar. Ele joga o distintivo e diz: eu acho que é fulano e cicrano. E é óbvio que ele, ao fazer isso, já vai fazer sabendo que vai errar, mas ele pode usar aí para blefar. Afinal de contas, ninguém sabe que ele é assassino. Se ele não se empenhar minimamente em fingir que é um investigador, ele vai acabar atraindo as atenções contra ele, não é mesmo? Então, se o jogo chegar às 3 fases de discussão, as 3 rodadas de discussão, chegar no final da terceira e última rodada, sem que alguém tenha descoberto quem é o assassino ganhou. Se antes disso, em qualquer momento, alguém interrompe, gastando o distintivo, aponta quem é o assassino... Aliás, de vez em quando eu uso a expressão dizer quem é o assassino, mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? Dizer quem é o assassino, eu quero dizer adivinhar exatamente a arma do crime e exatamente a evidência-chave. Se algum jogador interrompeu o jogo antes do fim, gastando seu distintivo, conseguir fazer isso corretamente, o time dos investigadores ganhou. E por último, vamos só explicar, eu não tinha falado ainda, como é que funciona os 2 personagens especiais, né? A testemunha e o cúmplice. O cúmplice, ele faz parte do time do assassino, então ele ganha se o assassino ganhar, ele perde se o assassino perder. E já a testemunha, ela faz parte do time dos investigadores. Como eu disse, eles só podem ser usados em partidas com 6 ou mais jogadores, é facultativo. Numa partida com 11 jogadores, aí é obrigatório ter o cúmplice, e numa partida com 12 jogadores, aí é obrigatório ter o cúmplice e a testemunha. Como é que funciona? No caso do cúmplice, o cúmplice, como eu disse, ele é do mesmo time do assassino. Então, no começo, naquela primeiríssima etapa do jogo, quando está todo mundo de olho fechado e o assassino vai apontar quais são a causa da morte e a evidência-chave do crime, o cientista forense vai mandar que o cúmplice abra os olhos também. Ou seja, em vez de dizer apenas assassino, abra os olhos, ele vai dizer assassino e cúmplice, abram os olhos. Então, o cúmplice conhece o assassino e o cúmplice conhece também qual é a evidência-chave e qual é a causa da morte. Então, ele é um jogo... Assim, ele não tem na jogabilidade em si, ele não faz diferença, mas ele, no sentido de que não tem nenhuma ação especial que ele pode fazer, a não ser essa, de que ele abre os olhos no começo do jogo junto com o assassino, então ele sabe quem é o assassino, então na hora ali de conduzir as discussões, ele vai atrapalhar o serviço, ele vai querer mudar o foco das discussões, junto com o assassino eles traçam ali uma estratégia em conjunto, é permitido inclusive o cúmplice tentar atrair as atenções para si mesmo, porque para ele o que importa é que o assassino não seja descoberto, mas se ele próprio, se os outros jogadores erroneamente acharem que ele é o assassino, para ele tudo bem, ótimo, não tem problema nenhum. Então ele vai ali, durante as discussões, tentar desviar o foco para que não descubram quem é o assassino, basicamente. Esse é o cúmplice. Já a testemunha, como é que funciona? Depois que o assassino e o cúmplice, se estiverem em jogo, tiverem fechado os olhos, tá todo mundo de olho fechado, aí o cientista forense pede para que a testemunha abra os olhos. E aí o cientista forense aponta para o assassino e aponta também para o cúmplice, se for o caso, se o cúmplice estiver em jogo. Se for o caso, né, se assassino e cúmplice em jogo, você tem que apontar para os dois ao mesmo tempo, para não dar nenhuma dica de quem é quem. Então ele sabe que um é o assassino e outro é o cúmplice, mas não sabe exatamente quem é quem. Se o cúmplice não estiver em jogo, aí você aponta só para o assassino mesmo. Então a testemunha, depois ele manda a testemunha fechar os olhos e o jogo segue. Então a testemunha é um membro do time dos investigadores que sabe desde o começo quem é o assassino. Importante, ele sabe quem é o assassino. Se o assassino e o cúmplice estiverem ambos em jogo, ele não tem 100% de certeza, né? Porque um é o assassino e o outro é o cúmplice, mas ele não sabe quem é quem. E, em todo caso, ele não sabe também os elementos que precisam ser descobertos, ou seja, a arma do crime e a evidência-chave. Ele não sabe quem é a pessoa, mas não sabe qual é a arma do crime nem a evidência.
Mas enfim, já é uma ajuda danada, né? Já ajuda, resolve 90% do serviço o fato de que a testemunha já sabe qual é o assassino, ou se assassino e cúmplice estiverem ambos em jogo, ele pelo menos tem 50% de chance. Ele sabe quem é o assassino e quem é o cúmplice, só não sabe quem é quem. Então isso facilita muito a vida do time dos investigadores. Só que o problema é, a testemunha não pode simplesmente no começo da partida levantar a mão e dizer: ei, eu sou a testemunha e o assassino é fulano. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque no final da partida, se o assassino ganhar, ótimo, ganhou, vitória dele. Mas se o assassino perder, ele vai ter direito a um último tiro, que é descobrir quem é a testemunha. Então o assassino perdeu, ele diz: não, beleza, eu fui descoberto. No entanto, a testemunha era fulano de tal. Se ele realmente acertou, reverte-se a vitória e o time do assassino ganha mesmo assim. Ou seja, o testemunha tem que ir conduzindo as discussões, porque ele tem uma informação privilegiada, mas ele não pode deixar muito na cara que ele tem essa informação privilegiada, porque se no final de tudo o time dele ganhar, mas o assassino descobrir quem é a testemunha, nada feito, reverte-se a vitória e quem ganhou foi o time dos assassinos. Do assassino, né? Se tiver assassino e cúmplice, os dois devem ali ter um breve momento de discussão e chegar a um consenso sobre quem é que eles apontam como sendo a testemunha. Se tiver assassino sozinho, não tem segredo, ele só diz: eu acho que a testemunha é fulano. Mas se tiver assassino e cúmplice, aí os dois vão bater um papo ali de alguns segundos para tentar chegar ao consenso de quem é a testemunha. Se eles adivinharem corretamente a testemunha, a vitória reverte-se e aí o time dos assassinos é quem ganha. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Deception Murder in Hong Kong. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.